Se eu te dissesse que um simples arranhão em 2 carros mudaria 2 destinos para sempre, você acreditaria? Porque foi exatamente assim que tudo começou. Não houve música tocando ao fundo. Não houve câmera lenta. Houve apenas o som seco de metal raspando metal, o cheiro de asfalto quente e 2 olhares que se cruzaram no meio de uma estrada quase deserta. Fala, galerinha do canal, tudo bom demais por aí? Por aqui tudo certo. Me fale aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante. Espero que gostem da história. Vamos lá. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado, quando o carro preto de luxo freou um segundo tarde demais. À frente, um carro simples diminuía a velocidade para desviar de um buraco. O toque foi leve, mas suficiente para obrigar os 2 motoristas a encostarem. A porta do carro preto se abriu primeiro. Sapatos caros tocaram no chão. O homem passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, visivelmente irritado. Quando levantou o olhar, viu a motorista do outro veículo sair apressada, examinando a traseira do próprio carro com preocupação. Você está bem? A voz dela veio antes de qualquer acusação. Ele piscou, surpreso. Desculpe, você se machucou? Perguntou novamente, aproximando-se, ignorando completamente o estado do carro dela. Ele olhou para o próprio corpo, como se estivesse conferindo algo que nunca havia sido prioridade. Não, estou bem. E você? Também. Só foi um susto. Ela sorriu de leve, e aquele sorriso não tinha interesse. Não tinha medo, não tinha reconhecimento. Era apenas humano. Ele então olhou para os carros. O dano é mínimo. Posso resolver isso agora mesmo. Ela inclinou a cabeça, cruzando os braços. Resolver como? Transferência, dinheiro, o que for necessário. Ela soltou uma risada baixa. Engraçado. Você nem perguntou meu nome. Ele sentiu algo diferente ali. Um desconforto estranho por ter sido tão previsível. Enrico. Prazer, Enrico. Eu sou Débora. O vento passou entre os 2, trazendo o cheiro distante de terra molhada. O mundo parecia ter diminuído para aquele trecho de estrada. Você sempre oferece dinheiro antes de oferecer desculpas? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Desculpa, melhorou. Houve um silêncio que não era constrangedor. Era curioso. O carro dela não parecia caro. O dele gritava luxo. Mas naquele momento, nenhum dos 2 parecia pertencer a mundos tão diferentes. Eram apenas 2 pessoas em pé no meio do nada, com o coração ainda acelerado. Posso te pagar um café enquanto resolvemos os detalhes? Ele sugeriu, tentando soar menos automático. Ela o analisou por alguns segundos. Você sempre convida estranhas para tomar café depois de bater no carro delas? Só quando elas parecem mais preocupadas comigo do que com o prejuízo. Ela desviou o olhar, quase sorrindo. Tem uma lanchonete 2 quilômetros atrás. A gente pode ir até lá, mas cada um paga o seu. Ele concordou com um leve aceno intrigado. Não estava acostumado a ser recusado. Muito menos a ser tratado como qualquer outro homem. Os carros voltaram à estrada, agora lado a lado, seguindo na mesma direção. Na pequena lanchonete de beira de estrada, com mesas de plástico e cheiro de café forte, eles se sentaram frente a frente. Ele tirou o relógio caro discretamente, como se quisesse se livrar de um símbolo invisível. Ela percebeu. Não precisa esconder quem você é. Não estou escondendo. Está tentando parecer menos do que é. E você? Ele retrucou. Está tentando parecer mais forte do que sente? Ela sustentou o olhar dele por alguns segundos. Talvez eu seja exatamente o que você está vendo. O garçom trouxe 2 cafés. Então, Débora, o que faz numa estrada quase vazia no fim da tarde? Estou voltando do trabalho. E trabalha com o quê? Ela hesitou, mas decidiu responder. Sou professora. Ele inclinou o corpo para frente, interessado de verdade. De quê? Ensino fundamental. Crianças de 8, 9 anos. Deve ser difícil. É. Mas também é a melhor parte do meu dia. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não lembro da última vez que alguém falou assim do próprio trabalho. Ela o observou com atenção. E você faz o quê, Enrico? Ele pensou em simplificar. Administro uma empresa. Só isso? Ele riu de leve. Só isso. Ela não pressionou. Apenas tomou um gole de café. Sabe o que eu mais gosto nas crianças? Ela continuou.
Elas não se importam com o que você tem. Elas se importam com quem você é quando ninguém está olhando. A frase ficou no ar. Ele sentiu como se tivesse levado um leve impacto no peito. Não pelo acidente, por aquilo. Quando terminaram o café, trocaram contatos para resolver o conserto do carro. Mas no fundo, os dois sabiam que o número no telefone não era apenas para isso. Antes de entrar no carro, ela o chamou. Enrico, ele se virou. Dirige com mais cuidado. Nem todo mundo por aí vai perguntar primeiro se você está bem. Ele sorriu, pela primeira vez sem defesa alguma. Vou lembrar disso. Enquanto ele seguia a estrada afora, percebeu algo incomum. Não pensava na reunião perdida, nem no arranhão no carro. Pensava nos olhos dela, na naturalidade, na forma como ela parecia enxergá-lo além da superfície. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu curiosidade por alguém que não fazia ideia de quem ele realmente era. Mas sabia ele que aquele leve acidente era apenas o começo de uma colisão muito maior. Uma colisão de mundos, de valores, de medos e, principalmente, de sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Enrico nunca foi do tipo que fica olhando para o celular esperando uma mensagem. A rotina dele não permitia esse tipo de distração. Reuniões começavam antes das 8 da manhã. Decisões que moviam milhões eram tomadas entre um café e outro, e pessoas sempre aguardavam instruções vindas dele. Mas naquela terça-feira, entre uma assinatura e outra, ele percebeu que já tinha desbloqueado o telefone 3 vezes em menos de 10 minutos. Nada. Nenhuma mensagem de Débora. Ele apoiou o aparelho sobre a mesa de vidro do escritório e tentou se concentrar na apresentação à sua frente. Um dos diretores falava sobre expansão internacional, números projetados, riscos calculados. Enrico escutava, mas sua mente insistia em voltar para uma lanchonete simples, café forte e um sorriso tranquilo no meio do nada. No fim da reunião, dispensou todos mais cedo. Preciso sair por algumas horas. Se for urgente, me liguem. Os olhares se cruzaram discretamente. Não era comum ele interromper o próprio ritmo. No carro, parado em um sinal, ele finalmente tomou uma decisão. Digitou uma mensagem curta. Oi, Débora. O orçamento do concerto já saiu. Podemos conversar hoje? Ele releu 3 vezes antes de enviar. Não parecia ele. Era simples demais. Direto demais. A resposta veio alguns minutos depois. Oi, Enrico. Já tenho o valor também. Saio da escola às 5. Podemos falar depois disso. Ele sorriu ao ler escola. 5 da tarde demorou mais do que deveria. Às 17h12 o telefone vibrou. Pode ligar agora. Ele ligou imediatamente. Oi. A voz dela soou leve, mas havia ruído ao fundo. Crianças conversando, passos, portas fechando. Está ocupada? Sempre um pouco, mas agora estou saindo. Como foi o dia? Ela riu. Você sempre começa negociações perguntando sobre o dia da pessoa? Ele encostou no banco relaxando. Talvez eu não esteja interessado só na negociação. Houve um pequeno silêncio do outro lado. Foi um dia bom. A Ana finalmente conseguiu ler um texto inteiro sozinha. Eu quase chorei. Ele franziu a testa, curioso. Ana, minha aluna, tem dificuldade de leitura. Quando ela terminou, olhou para mim como se tivesse vencido o mundo. Ele sentiu algo aquecer dentro do peito. E você ajudou nisso. Eu só estive ali. Quem fez foi ela. Ele percebeu que Débora falava das conquistas dos outros como se fossem maiores que as próprias. Sobre o concerto, ela continuou, o valor não é tão alto. Podemos dividir. Eu assumo tudo. Não. A resposta veio firme. Foi culpa dos dois. Eu reduzi de repente. Mas eu estava acima da velocidade ideal. Então estamos quites. Ele respirou fundo. Você sempre resolve as coisas assim, de forma justa? Eu tento dormir tranquila. Ele fechou os olhos por um segundo. Podemos nos encontrar para acertar isso pessoalmente? Para resolver o valor? Para resolver o valor. E talvez tomar outro café. Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Tem uma feira cultural na praça perto da escola amanhã à noite. Meus alunos vão apresentar um coral. Eu vou estar lá. Ele hesitou. É um convite? Mas não vá de terno. Ele riu. Eu não vou de terno. Na noite seguinte, Enrico estacionou o carro a 2 ruas da praça.
Escolheu uma camisa simples, sem relógio chamativo, sem motorista. Caminhou sozinho até o local. A praça estava iluminada por luzes amareladas, penduradas em fios improvisados. Barracas com comida caseira, artesanato, música ao vivo. Crianças corriam pelo espaço com roupas coloridas. Ele parou por um momento observando. Era um mundo que ele quase nunca visitava. Enrico, ele se virou. Débora vinha em sua direção usando um vestido azul simples, cabelo preso de forma despretensiosa. Ela parecia pertencer àquele lugar como se fosse parte da paisagem. Você realmente não veio de terno. Eu sigo instruções quando são boas. Ela sorriu. Bem-vindo ao meu mundo. Eles caminharam entre as barracas. Algumas pessoas cumprimentavam Débora pelo nome. Mães agradeciam pela dedicação com os filhos. Crianças abraçavam suas pernas sem cerimônia. Ele observava tudo em silêncio. Você é famosa por aqui, comentou. Não, só estou presente. Essa frase ficou ecoando na mente dele. O coral começou. As crianças se alinharam no pequeno palco improvisado. Débora se posicionou ao lado, incentivando com o olhar. Quando a música começou, algumas vozes saíram desafinadas, outras tímidas, mas havia verdade ali. Alegria genuína. Enrico percebeu que sorria sem perceber. Durante a apresentação, uma menina errou a letra e começou a chorar. Débora se aproximou rapidamente, se abaixou na altura dela. Ei, olha para mim. A menina soluçava. Eu esqueci. E daí? A gente começa de novo. Eu estou aqui. A menina respirou fundo e voltou a cantar. Enrico sentiu algo apertar no peito. Aquela mulher que o enfrentou. No meio da estrada era a... Mesmo que agora segurava uma criança tremendo de nervoso com uma delicadeza imensa. Quando tudo terminou, aplausos preencheram a praça. Ele se aproximou dela. Você é incrível. Ela balançou a cabeça, sem graça. Eles são incríveis. Não, você. Ela sustentou o olhar dele por alguns segundos. Pela primeira vez, havia algo diferente ali. Não era apenas curiosidade. Era reconhecimento. Caminharam até uma barraca de comida. Então, senhor administrador de empresa, o que achou? Ele respirou fundo. Eu passo a vida inteira construindo coisas enormes. Prédios, contratos, números. Mas nada disso olha para mim com aquele brilho que eu vi hoje. Ela o encarou com suavidade. Talvez porque números não precisem de você. Pessoas sim. Ele engoliu em seco. Você sempre fala coisas que me deixam sem resposta? Só quando você merece ouvir. O vento soprou levemente. As luzes da praça refletiam nos olhos dela. Enrico percebeu que já não pensava no acidente, nem no carro, nem no concerto. Ele estava ali porque queria estar. E pela primeira vez em muito tempo não sentia pressa de ir embora. Enquanto as barracas começavam a fechar e a praça esvaziava, ele fez uma pergunta que mudou o rumo daquela noite. Débora, você jantaria comigo outro dia? Sem acidente envolvido? Ela demorou alguns segundos para responder. Depende. De quê? De você aparecer como está hoje. Sem armadura. Ele respirou fundo. Eu posso tentar. Ela sorriu. Então eu aceito. E ali, sob luzes simples e risadas distantes, algo começou a crescer. Não era explosivo. Não era dramático. Era calmo, constante, verdadeiro. Mas o que Enrico ainda não sabia era que manter-se sem armadura seria muito mais difícil quando o mundo dele descobrisse sobre o mundo dela. E essa descoberta estava mais próxima do que ele imaginava. Na manhã seguinte à feira, Enrico acordou antes do despertador. O quarto amplo, silencioso demais, parecia diferente. Não porque algo tivesse mudado ali dentro, mas porque algo havia mudado dentro dele. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto, lembrando do vestido azul, das luzes da praça, do jeito que Débora se abaixou para falar com a menina que chorava. Aquela imagem insistia em voltar, como se o cérebro dele tivesse decidido guardar aquilo em um lugar especial. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Mensagem de Débora. Bom dia. Espero que não tenha se arrependido de trocar um jantar sofisticado por pastel de feira. Ele sorriu antes mesmo de responder. Foi o melhor jantar que tive nos últimos anos. A resposta veio quase imediata. Isso diz mais sobre você do que sobre o pastel. Ele levantou da cama ainda sorrindo. Posso te ver hoje, escreveu. Hoje eu dou aula até mais tarde. Reunião com os pais às 6. Posso passar aí depois. Você não vai se sentir deslocado?
Talvez. Mas estou começando a achar que isso é bom. Alguns minutos se passaram. Está bem, às 7. Mas é sério, nada chamativo. Ele respondeu com um simples combinado. Durante o dia, Henrico tentou manter o foco. Porém, no meio de uma apresentação importante, seu olhar parou na janela da sala de reunião. Lá embaixo, a cidade seguia acelerada. Pessoas correndo, buzinas, pressa. Ele sempre se sentiu parte daquele ritmo. Agora parecia apenas um observador. O diretor financeiro chamou sua atenção. Henrico, precisamos da sua aprovação nesse investimento. Ele piscou, voltando ao momento. Aprovado. Mas revisem a cláusula de risco. Não quero surpresas. A reunião terminou. Um dos sócios mais antigos se aproximou. Você anda diferente. Diferente como? Menos impaciente. Ele apenas deu um meio sorriso. Às 7 em ponto, estacionou novamente perto da escola de Débora. O prédio era simples, muros pintados com desenhos feitos pelas crianças. Ele ficou alguns segundos dentro do carro, observando os pais saindo com os filhos, mochilas coloridas, abraços apressados. Débora apareceu no portão conversando com uma senhora. Quando o viu, fez um pequeno gesto com a mão pedindo 1 minuto. Ele encostou no carro, esperando. Ela se aproximou com expressão cansada, mas luminosa. Reuniões com pais são maratonas emocionais. Imagino, você realmente veio. Eu disse que viria. Ela analisou a roupa dele. Camisa clara, jeans simples. Está aprendendo rápido. Tenho de uma boa professora. Ela riu, balançando a cabeça. Quer caminhar um pouco? Eles seguiram pela calçada tranquila do bairro. Crianças ainda brincavam nas portas das casas. O cheiro de jantar recém-preparado vinha de algumas janelas abertas. Então, administrador de empresas, o que faz quando não está salvando o mercado financeiro? Ele pensou por um instante. Trabalho, só isso? Ou quase sempre. E amigos? Poucos. Família? Minha mãe mora fora do país. Meu pai faleceu há alguns anos. Ela diminuiu o passo. Sinto muito. Ele deu de ombros, mas o gesto não escondia totalmente a dor. Ele me ensinou tudo sobre negócios, mas quase nada sobre o resto. O resto sobre estar presente, sobre ouvir, sobre sentir. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E você quer aprender? Ele olhou para ela com sinceridade inesperada. Quero! Ela parou de caminhar. Henrico, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele sentiu o corpo ficar atento. Você é só um administrador de empresa mesmo? Ele respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Não. Ela manteve o olhar firme. Quem você é de verdade? Sou o diretor executivo do Grupo Valença. Ela piscou, tentando associar o nome. Aquele Grupo Valença. Sim, o que aparece nas notícias? Aquisições milionárias, prédios comerciais, expansão internacional. O próprio. Ela ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo. Você poderia ter dito antes. Eu queria que você me conhecesse sem isso no meio. Ela cruzou os braços, mas não havia raiva. Havia reflexão. Você achou que eu mudaria? Eu não sabia. Ela suspirou. Eu não ligo para o tamanho da sua conta bancária, mas ligo para a intenção por trás das coisas. Eu sei, você sabe mesmo? Porque seu mundo é muito diferente do meu. Ele deu um passo mais próximo. Eu estou aqui, não estou? Está, mas por quanto tempo? Até isso virar inconveniente? Até alguém dizer que você merece alguém do mesmo nível? Ele sentiu o impacto da pergunta. E você acha que eu vivo pelos outros? Não sei. Você vive? Ele demorou para responder. Às vezes, sim. O silêncio entre eles ficou mais denso. Eu não quero ser um projeto seu, Henrico. Não quero ser a experiência de frente da sua vida perfeita. Você não é isso. Então, o que eu sou? Ele não hesitou dessa vez. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz querer desacelerar. Ela sentiu o coração falhar um segundo. Isso é bonito, mas também é perigoso. Perigoso por quê? Porque desacelerar significa sentir. E sentir muda tudo. Ele sorriu de leve. Talvez seja exatamente isso que eu esteja precisando. Ela desviou o olhar, tentando organizar os próprios pensamentos. Eu gosto de conversar com você. Gosto de como você olha para as coisas quando decide prestar atenção. Mas tenho medo de me perder em um mundo que não é o meu. Ele tocou delicadamente a mão dela. Então não se perca. Me ensine o seu. Ela olhou para os dedos dele sobre os dela. O toque era leve, quase hesitante. Você tem ideia do que está pedindo?
Tenho. Meu mundo não tem jantares em restaurantes caríssimos. Não tem viagens de última hora para outro país. Tem contas contadas no fim do mês e sonhos simples. Ele apertou a mão dela com cuidado. Sonhos simples costumam ser os mais difíceis de realizar. Ela sentiu um nó na garganta. Por que você está fazendo isso? Porque pela primeira vez, eu não estou tentando conquistar alguém. Estou tentando ser suficiente. A frase ficou entre os dois como uma promessa silenciosa. Ela respirou fundo. Eu não prometo facilidade. Eu não estou procurando facilidade. Ela finalmente sorriu, mas havia emoção nos olhos. Então vamos com calma. Com calma, ele repetiu. Continuaram caminhando até chegar a uma pequena praça vazia. Sentaram em um banco de madeira. O céu estava limpo, algumas estrelas começando a aparecer. Você já pensou em fazer algo além de expandir empresas? Ela perguntou. Como assim? Algo que não traga lucro, mas traga significado. Ele pensou na feira, nas crianças cantando. Talvez. Nunca parei para olhar para isso de verdade. Ela inclinou a cabeça. Às vezes você fala como se estivesse acordando de um sono longo. Talvez eu esteja. O telefone dele vibrou. Ele olhou a tela. Era um dos sócios. Ele silenciou. Não vai atender? Não agora. Ela observou aquele gesto com atenção. Você está mesmo disposto a mudar algumas prioridades? Ele virou o corpo na direção dela. Eu não sei onde isso vai dar, Débora. Mas sei que não quero que termine antes de começar. O coração dela acelerou. Você sempre fala assim quando está negociando? Ele sorriu. Não, normalmente eu sou bem mais frio. Ainda bem que você não está negociando comigo. Não, com você eu estou arriscando. Ela segurou a respiração por um segundo. E você não tem medo? Tenho. Ela aproximou o rosto, o suficiente para que o ar entre eles ficasse mais quente. Eu também. Ficaram ali, tão perto, que bastava um movimento mínimo para que os lábios se encontrassem. Mas nenhum dos dois avançou. Em vez disso, ela encostou a cabeça no ombro dele. Vamos com calma, repetiu. Ele fechou os olhos, sentindo o peso leve dela ali. Com calma. Naquela noite, nenhum dos dois sabia exatamente o que estavam construindo. Mas sabiam que não era algo superficial. Era frágil, real e cheio de possibilidades. Enquanto o mundo de Henrico começava a perceber que ele estava diferente, o mundo de Débora começava a perceber que ela estava sorrindo mais. O que eles ainda não sabiam era que, muito em breve, os dois mundos deixariam de caminhar paralelos. Eles iriam colidir. E dessa vez não seria um acidente leve. Os dias começaram a ganhar um ritmo diferente. Não era algo anunciado. Não houve conversa formal sobre agora estamos juntos. Mas as mensagens de bom dia passaram a ser rotina. As ligações à noite se tornaram necessárias. E o silêncio entre eles já não era desconfortável, era abrigo. Henrico começou a aparecer com frequência no bairro de Débora. No início, os olhares eram curiosos. O carro chamava a atenção, mesmo estacionado longe. Mas aos poucos, ele foi aprendendo a chegar a pé, a usar roupas simples, a misturar-se. Certa tarde, ele apareceu na escola sem avisar. Ela estava organizando livros na sala quando ouviu uma batida leve na porta. Posso entrar? Ela se virou e quase deixou um livro cair. O que você está fazendo aqui? Fui dispensado mais cedo. Você dispensou ou se dispensou? Ele sorriu. Detalhes, ela caminhou até ele. Se alguém perguntar, você é o quê? Ele pensou por um segundo. E o distante interessado na educação infantil? Ela riu baixo. Você não sobreviveria 5 minutos numa sala com 30 crianças. Quer apostar? Ela ergueu uma sobrancelha. Quer mesmo entrar? Ele respirou fundo. Quero. Alguns minutos depois, Henrico estava parado diante de 28 crianças curiosas. Turma, esse é o Henrico. Ele veio visitar a nossa aula hoje. Um menino levantou a mão imediatamente. Você é pai de alguém? Não. Então você é famoso? Ele ficou surpreso. Por quê? Porque você tem cara de quem aparece na televisão. A sala caiu na gargalhada. Ele respirou fundo. Eu não apareço na televisão. Eu trabalho com a construção de ideias. Débora cruzou os braços, observando. Que tipo de ideias? Perguntou uma menina. Ele olhou para Débora, pedindo socorro silencioso. Ela apenas sorriu, deixando que ele se virasse. Ideias que ajudam empresas a crescer. E isso ajuda pessoas.
A mesma menina insistiu. A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depende do que a gente faz com o crescimento. Débora percebeu que aquela resposta não era automática. Ele estava pensando de verdade. Depois de alguns minutos, as crianças voltaram às atividades. Henrico sentou-se no fundo da sala, observando. Viu como eles perguntam sem medo? Ela cochichou ao lado dele. Eles não se impressionam com cargo nenhum. Ele assentiu. Isso é libertador. No fim da aula, uma menina se aproximou dele. Você volta amanhã? Ele hesitou. Não sei, volta sim. Você parece triste às vezes. Ele sentiu um aperto inesperado. Eu pareço? Parece. Débora observava à distância. Ele se abaixou na altura da criança. Eu vou tentar parecer menos. Quando saíram da escola, o silêncio entre eles era diferente, mais profundo. Você ficou mexido, ela comentou enquanto caminhavam. Eu não estou acostumado a ser lido assim. Por crianças? Por ninguém. Ela parou na calçada, ficando de frente para ele. Você construiu uma imagem forte demais, Henrico. Às vezes, as pessoas só enxergam isso. E você? O que você enxerga? Ela demorou alguns segundos para responder. Eu enxergo alguém cansado de ser forte o tempo todo. Ele engoliu em seco. Você tem essa habilidade de me desmontar com frases simples. Não é desmontar, é tirar o excesso. Ele deu um passo mais próximo. E o que sobra? Ela sustentou o olhar. O que é verdadeiro? Naquela semana, Henrico tomou uma decisão que nem ele mesmo entendia completamente. Convocou uma reunião extraordinária com os diretores. Quero apresentar um novo braço social do grupo. Os executivos se entreolharam. Responsabilidade social já faz parte do planejamento, um deles comentou. Não como eu quero. Ele caminhava pela sala enquanto falava. Quero investir diretamente em educação básica. Estrutura, formação de professores, acesso a material de qualidade. Um dos sócios arqueou a sobrancelha. Isso não gera retorno imediato. Nem tudo precisa gerar retorno imediato. O silêncio que se seguiu foi pesado. Desde quando você pensa assim? Outro questionou. Desde que comecei a prestar atenção no que realmente importa. Mais tarde, naquela noite, ele contou a Débora. Você fez o quê? Estou estruturando um projeto educacional dentro do grupo. Ela ficou parada, tentando processar. Por minha causa? Não. Ele se aproximou. Por causa do que eu vi, do que eu entendi. Ela cruzou os braços. Eu não quero que você faça isso para me impressionar. Eu não estou tentando te impressionar. Então por quê? Porque pela primeira vez eu vi algo que vale mais do que qualquer contrato que eu já assinei. Os olhos dela se encheram de lágrimas discretas. Henrico, eu ainda não sei como fazer isso direito, mas quero aprender. Ela respirou fundo. Você entende que isso muda tudo? Eu sei. Não é só sobre nós dois agora. É sobre impacto real. Ele assentiu. Eu sei. Ela deu alguns passos até ele, parando bem perto. Você está preparado para as críticas? Para as pessoas dizendo que você está sendo influenciado por uma professora do interior? Ele sorriu de leve. Eu enfrento mercados inteiros todos os dias. Acho que posso enfrentar comentários. Ela tocou o rosto dele com cuidado. Eu não quero ser o motivo de você se afastar do que construiu. Você não está me afastando. Está me ampliando. O coração dela acelerou. Você fala como se já tivesse decidido tudo. Eu decidi que não quero voltar a ser quem eu era antes de você. O ar entre eles ficou mais denso. Ela passou os braços ao redor dele, encostando o rosto no peito dele. Eu tenho medo, sussurrou. Eu também. Medo de não dar certo. Ele apoiou o queixo no topo da cabeça dela. Mas se der certo, ela ergueu o rosto. Se der certo, vai ser a coisa mais bonita que a gente já construiu. Os dias seguintes trouxeram algo inevitável. A notícia do novo projeto vazou para a imprensa. O nome de Henrico apareceu associado à iniciativa educacional. Junto com isso, começaram as especulações. Quem influenciou essa mudança repentina? Qual é a nova prioridade do milionário? Fotógrafos começaram a aparecer perto da empresa. Perguntas surgiram. Então, numa tarde comum, enquanto Débora saía da escola, viu um carro com câmera estacionado na esquina. Ela sentiu o estômago gelar. Henrico. Ela pegou o telefone com mãos levemente trêmulas. Você sabia que tinha jornalista aqui perto? Ele ficou em silêncio por um segundo longo demais. Eu imaginei que isso poderia acontecer. Eles sabem de mim? Ainda não oficialmente.
Ela fechou os olhos. Enrico, meu mundo é pequeno. Isso aqui vira assunto rápido. Eu vou proteger você. Como? Ele hesitou. Se for preciso, eu assumo tudo sozinho. Ela sentiu um misto de alívio e dor. Você acha que eu quero me esconder? Não. Então não me trate como alguém frágil. Ele respirou fundo. Eu só não quero que você se machuque por minha causa. Ela olhou para a escola atrás dela, para as janelas coloridas. Eu escolhi estar com você. Lembra? Ele ficou em silêncio. Mas a partir daquele momento, os dois entenderam que o relacionamento deles estava deixando de ser apenas deles. Os mundos estavam se aproximando rápido demais. E quanto mais próximos ficavam, maior era o risco de colisão. Só que diferente da primeira vez na estrada, dessa vez não havia como simplesmente encostar no acostamento e resolver com um café. Agora, o que estava em jogo eram sentimentos muito mais profundos. E nenhum dos dois estava disposto a frear. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso, mas intenso. Enrico passou a caminhar pelo bairro de Débora com frequência, não apenas para vê-la, mas para entender aquele mundo que ele nunca conhecera de verdade. As ruas estreitas, os muros coloridos, o cheiro de comida caseira, a risada das crianças correndo, tudo parecia simples, mas de alguma forma mais completo do que qualquer sala de reunião que ele já conhecera. Débora o observava com cuidado. Havia algo novo nela também, algo que ela ainda tentava entender. Ele não era mais o homem distante que freava na estrada com pressa de ir embora. Ele estava presente. Ela podia sentir. Certa manhã, ela o encontrou sentado no banco da praça, lendo um livro infantil. Ele ergueu os olhos quando a viu se aproximar, e um sorriso genuíno surgiu em seu rosto, daqueles que não eram ensaiados nem calculados. Você já leu isso antes? Ela perguntou. Curiosa. Nunca. Mas queria entender o que essas crianças estão lendo, disse ele fechando o livro. Ela se sentou ao lado dele. Olhou para a capa e sorriu. Então, quer me ouvir lendo? Ele assentiu. Ela começou a narrar a história com entonação animada, dramatizando cada personagem. Enrico prestava atenção a cada detalhe, rindo nos momentos certos, impressionado com a habilidade dela de tornar tudo tão vivo. Quando terminou, ele ficou em silêncio. Você tem talento para isso, disse finalmente. Não é talento, é prática e amor. Ele a observou por alguns segundos. Amor. A palavra ecoou dentro dele de um jeito que ele não esperava. Aquilo não era apenas cuidado, não era apenas bondade. Era entrega, presença, algo que ele sempre procurara, mas nunca encontrara. Naquela noite, Enrico voltou para o apartamento e decidiu fazer algo diferente. Abriu o computador e começou a escrever um projeto para transformar o trabalho de Débora em algo maior. Um centro educacional com biblioteca, espaço para oficinas, apoio a professores. Ele queria investir, mas não apenas com dinheiro. Queria que fosse verdadeiro como ela, sem ostentação, sem exagero. No dia seguinte, ele levou Débora para mostrar o projeto. Ela entrou na sala de reuniões de vidro, onde executivos normalmente falavam de números, contratos e lucros. Hoje, eram cartazes coloridos com desenhos de crianças, plantas baixas de salas de leitura e ideias de atividades. Enrico esperou enquanto ela analisava cada detalhe. Isso é incrível, disse ela finalmente, com um sorriso que misturava surpresa e emoção. Eu só fiz o que você me inspirou a fazer, respondeu ele. Ela ficou em silêncio, inspirado por ela. Aquilo parecia surreal. E não era apenas o projeto que estava mudando as coisas. Era a forma como Enrico estava mudando. Ele começou a ouvir de verdade, a se importar sem esperar algo em troca. Não era apenas uma transação de dinheiro, era presença, era atenção, era um coração que finalmente começava a sentir. Os dias se passaram e o vínculo entre eles se intensificou. As caminhadas, os cafés, os pequenos almoços juntos, tudo parecia leve, mas carregado de significado. Até que uma tarde, enquanto ajudavam a organizar materiais para o centro educacional, Débora parou no meio do corredor. Enrico, você já se perguntou se isso é real? Real, esse sentimento? A gente, você e eu. Ele parou, encarando-a. Eu já me perguntei, admitiu.
Mas a verdade é que não importa se é real ou não. Eu sei que quero estar aqui, com você, fazendo isso acontecer. Ela respirou fundo. Você não sente medo? Sinto, mas o medo nunca me impediu de querer algo. Ela sorriu. Pela primeira vez, sem reservas, ela se aproximou e colocou a mão na dele. Um toque simples, mas carregado de tudo que ambos sentiam. Alguns dias depois, durante a inauguração do pequeno centro, crianças correram, professores riram, pais aplaudiram. Débora estava radiante. Enrico observava tudo em silêncio, mas com o coração acelerado. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos prédios, contratos ou carros de luxo. Estava ali, naquele sorriso, naquele abraço, naquela vida que começava a florescer diante dele. No fim da cerimônia, Débora se aproximou dele, os olhos brilhando. Eu não sei como agradecer por tudo isso, sussurrou. Não precisa. Você me ensinou a enxergar o que realmente importa. Eles se olharam por alguns segundos que pareceram eternos. Então, sem pensar, ele tomou sua mão e a puxou para perto. Não havia pressa nem teatralidade, apenas presença. O vento soprava levemente e o céu começava a se tingir das cores do pôr do sol. Nesse momento, Enrico percebeu que não queria voltar àquele mundo de pressa e números. Queria ficar ali com Débora, sentir cada instante, cada risada, cada emoção real que nunca havia conhecido. Ela encostou a cabeça no ombro dele e murmurou. Vamos com calma? Ele apertou a mão dela levemente. Com calma. E pela primeira vez, eles perceberam que a vida podia ser intensa sem ser caótica, que o amor podia ser leve sem ser superficial, que estar juntos não significava se perder, mas se encontrar de maneiras inesperadas. Mal sabiam eles que, apesar de todo o cuidado, o mundo ainda tinha surpresas reservadas. Um segredo antigo de Enrico, uma notícia na imprensa, um comentário de terceiros, pequenas faíscas que poderiam incendiar tudo que haviam construído. Mas naquele momento, sentados ali, com o pôr do sol refletindo nos olhos de Débora, nada mais importava. Apenas eles, apenas o instante, apenas o começo de algo que prometia ser lindo, intenso e verdadeiro. E a partir dali, cada passo, cada escolha, cada desafio seria compartilhado. E eles estavam prontos para enfrentar juntos, porque finalmente haviam entendido o que significava se abrir, confiar e amar sem reservas. E a história deles, que começou com um acidente leve na estrada, já não tinha volta. Era grande, emocionante, surpreendente e estava só começando. O inverno chegou, trazendo consigo noites longas e frias. Mas Enrico e Débora encontraram calor um no outro. Cada encontro era agora mais do que simples cafés ou passeios rápidos. Tornou-se rotina se encontrar para caminhar pelo bairro, observar as crianças na escola, organizar pequenas atividades no centro educacional e, silenciosamente, sem perceberem, aprender um com o outro todos os dias. Enrico, que sempre lidara com números, contratos e decisões rápidas, agora aprendia a esperar. A guardar o sorriso de Débora, o brilho no olhar das crianças, o simples prazer de observar alguém lendo ou contando uma história. Para ele, cada gesto simples era uma aula sobre humanidade, sobre presença, sobre amor sem exageros. Débora, por sua vez, começou a compreender que Enrico não era apenas o homem rico e reservado, que se chocara com ela na estrada. Ele era alguém que tentava mudar, que se esforçava para ver o mundo com olhos diferentes, que se permitia sentir. Isso a deixava ao mesmo tempo emocionada e cautelosa. Ela sabia que se apaixonar por ele significava enfrentar os mundos que os separavam. Certa tarde, Enrico a chamou para ir a um lugar diferente. Ele não disse para onde, apenas pediu que confiasse. Débora entrou no carro. Surpresa ao ver que ele tinha escolhido um modelo discreto, sem ostentação. Durante a viagem, eles conversaram sobre coisas triviais, comida, livros, música, nada de negócios, nada de dinheiro, nada de status. Apenas eles. Chegaram a uma pequena estrada de terra que levava a um campo aberto, cercado por árvores antigas e um lago tranquilo. O sol estava baixo, refletindo na água, e um vento leve fazia com que as folhas dançassem suavemente. Débora respirou fundo. Onde estamos?
Perguntou encantada. Aqui, disse Enrico, é meu lugar favorito. Um dos poucos onde posso ser apenas eu. Ela olhou para ele, percebendo a vulnerabilidade naquela frase. Você vem aqui sozinho? Às vezes. Mas agora queria que você visse. Ela sorriu, sentindo uma mistura de surpresa e ternura. Eles caminharam até a beira do lago. Enrico sentou-se em uma pedra grande e Débora se acomodou ao lado dele. O silêncio era confortável, preenchido pelo som da água, do vento e dos pássaros que ainda cantavam. Eu queria te mostrar isso antes que o mundo nos puxasse para trás, disse ele. Débora virou-se para ele. Nosso mundo. O dele e o meu, respondeu Enrico. Ela segurou a mão dele sem perceber. Você sempre encontra um jeito de me surpreender, Débora, disse ele baixinho. Ela olhou para ele e sorriu. E você sempre encontra um jeito de me desafiar, respondeu ela. Eles ficaram em silêncio, apenas observando o lago refletir as cores do entardecer. Enrico percebeu que não queria apenas estar ao lado dela naquele instante. Ele queria fazer parte da vida dela, participar de cada conquista, cada desafio, cada riso, cada lágrima. Débora sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que aquela proximidade era perigosa, não por medo dele, mas por medo do que sentiriam e do que o mundo poderia interferir. Mas ao mesmo tempo, não havia ninguém mais com quem quisesse estar. No dia seguinte, a rotina de ambos continuou, mas com uma intensidade diferente. Enrico passou a se envolver mais com o centro educacional. Ajudava a organizar eventos, fazia reuniões com professores, planejava pequenas reformas e até mesmo sentava-se com as crianças, lendo histórias e incentivando a leitura. Débora observava tudo, admirada. Ele não apenas estava presente, mas parecia genuinamente interessado, curioso e cuidadoso. Certa manhã, enquanto distribuíam materiais para uma nova turma, uma mãe se aproximou de Débora. Quem é o senhor? Perguntou, apontando para Enrico. É, meu amigo, respondeu Débora com um sorriso discreto. O homem sorriu, mas no fundo, Débora percebeu que ele queria mais do que apenas ser visto como amigo. Ele queria ser aceito como parte daquele mundo simples e delicado. Naquela tarde, após o expediente da escola, Enrico a convidou para caminhar novamente. Desta vez, foram até uma antiga biblioteca da cidade, pequena e cheia de livros antigos. Ele adorava observar Débora entre as prateleiras, tocando os livros com cuidado, examinando as capas, folheando páginas amareladas. Você realmente gosta de livros antigos? Perguntou, tentando soar casual. Sim. Cada um tem uma história própria, além da história escrita. Ele olhou para ela, absorvendo cada palavra. E você, Enrico, qual é a sua história? Ele pensou por alguns segundos. Uma história de números, contratos e decisões rápidas. Mas agora acrescentaria capítulos sobre você. Ela sorriu, sentindo seu coração bater mais rápido. Os dias passaram e, sem perceberem, começaram a surgir pequenas demonstrações de carinho, mensagens ao longo do dia, um café preparado, pequenas surpresas, olhares demorados. Nada exagerado, mas suficiente para mostrar que estavam cada vez mais ligados. Até que uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, um fotógrafo avistou Enrico. Ele tentou se afastar discretamente, mas Débora percebeu o movimento e perguntou o que estava acontecendo. Não se preocupe, disse ele, mas seu tom não escondia a atenção. Ela o olhou, preocupada. Se isso atrapalhar a gente, eu... Não vai atrapalhar, respondeu ele, segurando a mão dela com firmeza. Mas o mundo lá fora já começava a notar. Pequenas notícias sobre Enrico, Valença envolvido em projetos sociais, começaram a circular, e junto delas, comentários sobre a proximidade com Débora surgiram. Alguns eram maldosos, outros apenas curiosos, mas tudo isso começou a criar uma sombra sobre a relação que crescia entre eles. Débora sentiu o peso disso, mas Enrico a surpreendeu mais uma vez. Se quiser, disse ele, podemos parar, nos afastar e ninguém vai se machucar. Ela o olhou nos olhos. Não, eu não quero parar. Ele respirou fundo e sorriu, sentindo a intensidade da resposta dela. Então continuamos juntos, disse ele, mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo observe. E assim, eles avançaram, cientes de que o amor entre eles já não era leve apenas pelo sentimento,
mas também pela coragem que exigia. Cada dia juntos se tornava uma batalha silenciosa contra expectativas, julgamentos e medos. Mas, ao mesmo tempo, cada dia reforçava o quanto aquele vínculo era verdadeiro, profundo e transformador. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Henrico segurou a mão de Débora e disse: "Vamos enfrentar tudo juntos?" Ela sorriu sem hesitar, sempre. E naquele instante, ambos souberam que não existia mais volta. Que começou como um acidente leve na estrada, agora se transformava em algo muito maior, mais forte e absolutamente impossível de ignorar. O amor deles não era apenas emoção, era escolha, presença e coragem. E mesmo com o mundo observando, eles estavam prontos para escrever juntos os próximos capítulos. O tempo passou e, aos poucos, Henrico e Débora foram aprendendo a equilibrar os mundos que habitavam. O centro educacional estava funcionando plenamente, com professores motivados, crianças animadas e pais agradecidos. Cada detalhe era fruto da dedicação deles, mas também do carinho genuíno que sentiam um pelo outro. Não havia ostentação, não havia pressa, havia presença, cuidado e amor. Henrico havia aprendido a desacelerar. Débora havia aprendido a confiar, mesmo sabendo que o mundo lá fora podia ser cruel. Juntos, descobriram que um relacionamento verdadeiro não era sobre perfeição, mas sobre comprometimento, compreensão e coragem para se mostrar vulnerável. Certa manhã, Débora o encontrou no parque, sentado sob uma árvore, observando o lago refletir a luz do sol. Ele segurava um caderno de anotações e parecia concentrado. "Você está escrevendo?" Ela perguntou, aproximando-se. "Sim", disse ele sem levantar o olhar. "Planejando ideias para ampliar o centro, criando programas de incentivo à leitura, oficinas de arte e até uma pequena horta para as crianças." Ela se sentou ao lado dele. Sempre tão dedicado, ele ergueu os olhos e sorriu. "Aprendi com você a importância de olhar além do lucro, a importância de enxergar pessoas." Ela sentiu o coração apertar. "E você não sente medo do que vem pela frente?" Ele balançou a cabeça levemente. "Sempre vai haver desafios, mas agora não estou sozinho." Ela sorriu, sentindo-se aquecida pelas palavras dele. Eles ficaram ali lado a lado, em silêncio, absorvendo a serenidade do parque, a simplicidade de um momento sem pressa, sem multidões, sem olhares julgando. Alguns dias depois, enquanto caminhavam de volta para casa, Débora segurou a mão dele com firmeza. "Henrico", disse ela, "precisamos conversar sobre o que vai acontecer depois. Depois que todos souberem da gente. O mundo está começando a notar. Alguns comentários já chegaram e sabemos que nem todos vão entender." Ele respirou fundo. "Eu sei, mas já decidimos que queremos continuar juntos. Então nada do que digam vai mudar isso." Ela sorriu, mas a preocupação ainda estava presente. "E se forem além dos comentários? E se tentarem nos separar?" Henrico parou, segurou o rosto dela entre as mãos e olhou profundamente em seus olhos. "Débora, nada vai nos separar. Eu não vou permitir. Estamos construindo algo real demais para ser destruído." Ela sentiu lágrimas silenciosas escorrerem. Não de medo, mas de alívio. Naquela noite, eles caminharam pela cidade iluminada, observando a vida seguir seu ritmo. Henrico segurava a mão dela e Débora encostava a cabeça no ombro dele. Cada passo que davam era mais firme, mais consciente, mais verdadeiro. O centro educacional começou a atrair a atenção de grandes instituições. Mas Henrico fez questão de manter tudo simples. Nada de publicidade exagerada, nada de exposições de luxo. Tudo era sobre as crianças, sobre o aprendizado, sobre a vida real. Certa tarde, ele organizou uma surpresa para Débora. Ela chegou ao centro e encontrou todas as salas decoradas com desenhos das crianças. Flores espalhadas pelos corredores e um grande banner escrito "Para Débora, que nos inspira todos os dias." Ela ficou sem palavras. Henrico se aproximou segurando a mão dela. "Você nos ensinou a ver além do óbvio, Débora. Cada criança aqui tem um pouco de você. Cada sorriso, cada gesto de cuidado, cada conquista. Queria que visse isso com seus próprios olhos." Ela o abraçou e por alguns minutos não houve palavras. Apenas emoção pura, mistura de gratidão e amor profundo.
Nos meses seguintes, eles continuaram a crescer juntos. O centro educacional se tornou referência, mas mais importante, eles se tornaram referência um para o outro. Então veio o dia que ambos esperavam, sem saber exatamente quando chegaria. No parque onde tudo começara a se intensificar, Henrico preparou algo especial. Uma pequena trilha de velas iluminava o caminho, levando a um banco à beira do lago. Débora chegou surpresa, mas sem medo. Ela sabia que aquele momento seria significativo. Henrico se ajoelhou diante dela, segurando uma pequena caixa. Débora, começou ele, cada dia ao seu lado me mostrou que a vida é mais bonita quando compartilhada. Cada riso, cada lágrima, cada silêncio, tudo ganhou sentido porque você estava comigo. Quero continuar aprendendo com você, vivendo com você, amando você. Quer se casar comigo? Débora sentiu o coração acelerar. Lágrimas escorreram silenciosamente e um sorriso enorme se formou em seu rosto. Sim, respondeu ela quase sem fôlego. Ele colocou o anel em seu dedo e os dois se abraçaram, sentindo que cada desafio, cada medo e cada obstáculo que enfrentaram os trouxe até aquele instante perfeito. E naquele abraço, com o lago refletindo as luzes da cidade e o céu estrelado acima, eles souberam que tinham encontrado algo que ninguém poderia roubar. Um amor verdadeiro, construído sobre presença, confiança, coragem e dedicação. O acidente na estrada, que no início parecia insignificante, tornou-se a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Cada gesto, cada sorriso, cada conversa os conduziu a um amor que era inesperado, intenso e absolutamente real. Meses depois, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo mesmo parque, agora com o centro funcionando plenamente e os comentários da mídia cada vez mais positivos sobre o projeto social, Débora olhou para ele e disse: Sabe, Henrico, eu nunca imaginei que um simples acidente pudesse mudar tanto a minha vida. Ele sorriu, apertando a mão dela. E eu nunca imaginei que alguém pudesse me ensinar a desacelerar e, ao mesmo tempo, acelerar meu coração assim. Eles riram juntos, sabendo que a vida ainda traria desafios. Mas pela primeira vez, ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E foi assim que a história deles, que começou com um acidente leve na estrada, se transformou em um amor que era maior do que qualquer dinheiro, qualquer fama ou qualquer expectativa. Um amor que era real, leve, intenso e absolutamente inesquecível. O mundo lá fora podia observar, comentar e tentar julgar, mas nada disso importava. O que importava era o que eles construíam juntos, dia após dia, gesto por gesto, sorriso por sorriso. E naquele instante, com as mãos entrelaçadas e o coração batendo no mesmo ritmo, Débora e Henrico entenderam que haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também o verdadeiro sentido da vida e do amor. E assim terminou a história deles, com um final feliz, surpreendente, emocionante e capaz de mostrar que o acaso pode ser o início de algo extraordinário. Quando duas pessoas se permitem sentir, confiar e amar de verdade. Uma linda história, não foi, galera? Eu achei demais. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like, pois ajuda demais o canal. Até a próxima história, pessoal.